Posso começar? Pode começar. Certo, então. Então, pessoal, eu vou conversar com vocês um pouco agora sobre quanto que você está deixando de ganhar na sua fazenda por, às vezes, até negligenciar a questão de bem-estar animal. Como o Alberto bem falou, uma propriedade é um negócio, é uma empresa, então a gente tem que levar em consideração várias partes da cadeia, inclusive como que a gente está tratando os animais que a gente cria, né? Como se a gente vai tratando também o solo, as plantas. Então, eu vou apresentar um roteiro para vocês, eu vou trazer uma abordagem bem para a gente conversar mesmo, certo? Então, vocês deixem as perguntas no chat, tá? E a gente vai respondendo depois, então. Então, vou conversar um pouco com vocês sobre a evolução dos bovinos. A gente tem relatos, pinturas rupestres de bovinos nas cavernas de Lex de período paleolítico na França, 17 mil anos antes do presente. Então, para a gente ver há quanto tempo já que se tem na história relatos de criação de bovinos. No Egito Antigo também se tem informações, há 2.300 anos atrás, que eles criavam animais, tanto para auxiliar nas plantações, quanto para o consumo também. E hoje no Brasil, eu coloquei informações aqui do Brasil, né, sobre como que melhorou a questão da genética desses animais. Hoje a gente trabalha com raças, a gente pode falar que altamente melhoradas, né? Tanto para produzir carne quanto para produzir leite. E todas essas coisas a gente tem que levar em consideração. Da onde que veio esse animal que eu estou trabalhando e qual era a finalidade dele, de que região do mundo que ele veio. Isso é muito importante quando a gente fala de questões de comportamento e bem-estar de animais. Então, o Brasil, atualmente, ele tem aproximadamente 217 milhões de cabeças de bovinos. E desses animais, como vocês sabem, a gente tem o maior rebanho comercial do mundo, né? Antes era o maior rebanho só comercial, agora é o maior rebanho. Nós estamos na frente, inclusive, da Índia. E cerca de 85% desse rebanho é Nelore. E em torno de 10% criados em confinamento. Por que eu trouxe essas informações? Porque nós estamos num país continental, os bovinos são animais que evoluíram a campo, pastando. Então, essa já é uma informação muito relevante para a gente. Eles são animais sociais, vivem em grupos, então são mamíferos, são pontos, às vezes, chave, que parecem questões muito simples, mas a gente tem que observar quando a gente está tratando e manejando esses animais. Um manejo equivocado pode causar perdas que a gente não contabiliza e depois vai ter impacto negativo no nosso negócio. Então, o que é o bem-estar animal? Tem várias definições, né, mas eu trouxe um resumo aqui. O bem-estar, a gente não pode dar bem-estar para o animal. A gente dá condições para que o animal tenha capacidade de de se adaptar ao ambiente onde ele vive. Ele vai estar em harmonia. E segundo a atualização nova que foi feita em 2020, o bem-estar animal ele está dividido hoje em 5 domínios que a gente chama, que é o domínio da nutrição, do ambiente, da saúde física, comportamento e os estados emocionais dos animais. Eu não vou entrar em todas essas partes, a gente vai falar um pouco mais da questão de nutrição. É um assunto muito importante que todo produtor rural, ele precisa, todo produtor, todo consumidor, todo o pesquisador, ele precisa entender o que se trata do bem-estar animal. Não é apenas a gente dar uma condição legal ali para o animal sobreviver. Com esses 5 domínios, a gente consegue colocar muitos elos da cadeia aqui, porque na parte da nutrição é em si o que ela está falando, a parte de ambiente, como que a gente ambienta esse animal que era acostumado a viver ao ar livre. Hoje a gente restringe o espaço que ele pode andar, pastorear ou até viver em confinamento. E a questão do comportamento é muito, muito importante, tanto para a gente ter um retorno financeiro adequado, quanto para
o manejo em si da propriedade, a gente evitar acidentes, entre outras questões. Então, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, que é do meu projeto de mestrado. Então, eu pesquiso comportamento social de bovinos em pastoreio. Nessa imagem, esses animais eles estão aqui na fazenda da Universidade Federal de São Paulo, em Florianópolis. Eles são criados em pastoreio racional voazã. Então, aí a gente estava fazendo uma observação de interações agonísticas, que a gente chama. Eles tinham a silagem oferecida embaixo da cerca, né? E o que a gente tem que observar aí? Esses animais, eles disputam um recurso. O que pode ser o recurso? O recurso pode ser alimento, água, espaço, sombra. Então, todos os recursos que a gente pode imaginar, os animais disputam. A gente tem que dar condições para que todos tenham acesso a esses recursos. Eu coloquei aqui a questão do recurso da nutrição, porque ali é um alimento que a gente está fornecendo. E a água, então? No artigo, vocês devem ter lido, a gente trouxe algumas informações assim, não que são as principais, mas as que têm relevância bem interessante. Por exemplo, nessa imagem aqui embaixo, os animais eles estão bebendo água num açude, numa aguada, né? Como os animais eles têm que respeitar uma hierarquia dentro do grupo, os animais que chegarem primeiro, que são os dominantes, que a gente chama, tem a ver com idade, peso, tamanho do animal, né? Eles vão beber água e como eles entraram ali, a água vai ficar barrenta, às vezes eles urinam, estercam, e depois eles saem daqui e vão seguir o pastejando. E os demais animais, eles ou não bebem, ou bebem aquela água suja, ou não bebem. Normalmente eles não bebem. E aí a gente já vai ter um problema na propriedade. Quando a gente oferece água, que é um exemplo desse sistema que a gente tem de pastoreio rotacionado, a gente tem a água no piquete. É claro que tem que ver as condições da propriedade, só que o produtor ele pode ter um retorno financeiro muito importante se ele fornecer água para o animal, porque a água é um nutriente essencial para a manutenção da vida e para que ocorram todos os processos metabólicos. Aqui eu trago um trabalho para vocês do nosso laboratório do ETA, aqui da UFSC, da Gabriela Bica. Eles avaliaram 48 novilhos em pastagem. E o que eles conseguiram observar? Eles forneceram a opção desses novilhos beberem água ou no açude ou num tanque, num bebedouro, que a gente diz. E depois que eles fizeram a avaliação, a gente pode passar o material para vocês depois darem uma olhada, eles conseguiram observar que os animais apresentaram um aumento no desempenho de 29%. E o que significaria esses 29%? Por exemplo, se eles ganham 500 gramas bebendo água do açude, que normalmente eles não bebem tanta água, a gente está falando de todos os animais, né? Alguns sempre bebem, mas aqueles que não têm o acesso à água de qualidade também, eles não vão beber. Então, os animais ganham 500 gramas bebendo água do açude. Esses mesmos animais, o incremento de 29%, eles chegarão a ganhar 645 gramas a 650. E quando a gente vai extrapolar esse número para um rebanho bem grande, ele é um número muito significativo. Então, a importância de a gente fornecer água de qualidade para os animais, em quantidade e em bebedouros que todos tenham acesso. Eu vou adiantar um pouquinho para a gente não se atrasar. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão das contusões. Os problemas que a gente tem dentro do abatedouro. Por exemplo, a gente fez tudo certinho lá na propriedade, ofereceu água para os animais, pasto de qualidade. E na hora de carregar esses animais na propriedade, a gente teve problema no embarque, teve problema no caminhão, e os animais apresentaram contusões. A gente sabe que a maioria dos produtores recebe por rendimento de carcaça que tem contusão vai ser condenada aquela parte, o produtor vai perder dinheiro com isso. Então, é importante manejar os animais de forma correta. A gente, segundo a forma como os animais enxergam, a gente tem que manejar eles conforme o comportamento deles. Por isso é interessante a gente entender. Então, a gente sempre vai do lado do animal para tocar ele. Não toca de frente e nem atrás, porque ele tem os pontos cegos. E sempre ter cuidado
não utilizar objetos pontiagudos, evitar que os animais se batam, tenham algum trauma durante o carregamento. E também no caminhão, né? A contusão no animal, os bovinos são mamíferos, então é como uma contusão que um ser humano tem, por isso que a gente tem que tomar sempre cuidado para que não perca um rendimento que talvez a gente já teve na propriedade, o boi ele está pronto, e aí ele tem que ir para o abatedouro, só que chega lá no abatedouro com uma contusão num corte que estaria apto em excelentes condições, só que tem uma contusão, então vai ser descartada aquela parte. Aqui, esse trabalho é do Rio Grande do Sul. Eles observaram 42 lotes, totalizando 816 animais. E observaram também contusões. Eles observaram nesses 816 animais, 56% com contusões moderadas. Isso é um número bem significativo. Aqui eu vou só frisar um pouco a questão das fêmeas adultas que tiveram lesões. A média de lesões foi em aproximadamente 94% desses animais. E no trabalho eles falam que os animais eram da raça taurinos, né? E alguns de raça de cruza com Nelore, então as pardas. Nos grupos que tinham animais mais aspados, teve mais contusões. Então sempre tem que se tomar cuidado no manejo desses animais, evitar animais aspados, ou tomar cuidado com os grupos. Quando a gente mistura lotes, pode acontecer esses problemas no abatedouro também. E em relação aos consumidores, aqui eu trago um trabalho do Laboratório de Etologia Aplicada, também da UFSC, que perguntou, né, a consumidores que não tinham relação com uma parte de produção animal, qual a opinião deles sobre os sistemas de produção de animais de fazenda. Então, foram entrevistados 479 pessoas, e se mostrou sistemas de produção para eles, de bovinos, suínos, aves, e aí eles deram as suas opiniões. Então, o trabalho, a conclusão geral que se chegou é que 79% desses 470 entrevistados, eles acreditam que os animais de fazenda não são bem tratados no Brasil, e eles acreditam também que isso é uma grande preocupação. E expressaram que eles acreditam que os sistemas de produção de gado, eles limitam o movimento, a expressão dos comportamentos naturais. Por que eu trouxe essa informação aqui, pessoal? A gente tem que ter um diálogo maior com o nosso consumidor. O Brasil, grande parte do nosso rebanho é criado ao ar livre. A gente tem as criações em confinamento, mas não é porque o animal está em ar livre que ele está sendo bem cuidado. A gente tem que cuidar da questão de oferta de forragem, oferta de água, a questão de dominância, quando a gente oferece suplementação, né? Tem que tomar cuidado com todas essas questões, e o público é o nosso consumidor final. Então, a gente tem que trazer ele para debater essas questões com a gente também. Como que a gente pode melhorar? Às vezes o produtor está fazendo certo, mas o consumidor não conhece o tipo de produção. Tem que ter esse diálogo. E aquela questão, para a gente finalizar, como que a gente pode melhorar? Então, é importante que a gente entenda o que é essa questão de bem-estar. Eu só vou utilizar uma bandeira lá para tocar os animais. O que é o bem-estar? O bem-estar é uma questão geral. São condições que a gente dá para o animal ter uma situação melhor ali no ambiente que ele está vivendo. Ter acesso a alimento em quantidade e qualidade, ter acesso à água, à sombra, não sofrer estresse. Todas essas questões a gente sempre tem que avaliar para ter uma rentabilidade maior na propriedade, porque a gente está falando de uma empresa. A gente não está criando o animal sem uma finalidade, mas ele tem que ser bem criado e ter essas questões comportamentais e a questão geral de bem-estar respeitada. E para finalizar, a gente tem que pensar no futuro também, né, gente? A gente está produzindo alimentos, tanto na criação animal quanto na parte de vegetal, mas a gente tem que propiciar que as gerações futuras também possam ter a mesma oportunidade que a gente está tendo hoje. Eu deixo os contatos aqui e era isso, Alberto.